Então, bom dia a todos. Meu nome é Alice, eu faço parte do CARE, sou coordenadora de finanças. E eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo e dar as boas-vindas ao nosso evento Relações Brasil e China, Cultura, Negócio e Meio Ambiente. Para dar início à nossa conversa, eu vou passar a palavra para a Bárbara, que vai nos contar um pouquinho sobre o Centro Cultural. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença ao CAIRE por ajudar a organizar, a editora por confiar esse evento, a nossa organização. Então, eu queria falar um pouquinho do porquê do evento e qual é o projeto por trás disso. Eu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho na Continental Corporation, que é uma empresa que está baseada na China e é liderada por Daniela Sena, que é uma sergipana e mora lá há 11 anos. E ela foi procurada pelo governo de Hangzhou para a criação de um centro brasileiro na cidade de Hangzhou, que a 40 minutos de trem de Xangai é a cidade assim, mais conhecida por ser a cidade do Alibaba. Então, para a criação desse centro, e é muito teria três bases, que é a parte de tecnologia, a parte de comércio exterior e a parte cultural, que tem a ver bastante com o nosso evento. Então, na parte cultural, um dos nossos parceiros é a editora Bela Vista, que já tinha procurado a Dani para fazer a divulgação do projeto deles, que eles vão explicar um pouquinho mais depois, que é esse livro, China, Cultura e Natureza, e que também vai fazer parte do nosso centro brasileiro em Hangzhou. E eu, claro, queria incluir o CAIRE, a Universidade Federal de Sergipe, porque é a minha alma mater, e eu sei que sai grandes dessa instituição. E, ao mesmo tempo, também teria incluir a Tauana, que também tem a empresa dela, os Pichus Loma, que também faz parte do Centro Brasileiro. Então, para criar esse Centro Brasileiro, precisa realmente dessa divulgação, não só a parte lá da China, mas a parte do Brasil, para a gente entender a relevância de ter um centro cultural sobre a China. Então, eu acho o bem da universidade muito importante para isso, para vocês também entenderem o ambiente da China, não só como parte acadêmica, né, mas parte de negócios. Então, eu espero que vocês tirem bastante fruto desse evento, que se interessem bastante, aproveitem bastante nossas convidadas, porque elas são vou ter muito a agregar. E, no mais, é isso. Bom evento e agradeço a todos. Mais uma vez, eu queria só salientar meu grande agradecimento ao CARE, que sempre organiza eventos. Eu já fui parte do centro acadêmico, então eu sei como é a liderança, assim, eu tenho acadêmico, com certeza, e eu tenho um carinho especial pela Tauana. Obrigada por ela por ter topado esse evento para meus calouros, não deixo de falar que são meus calouros, a editora Bela Vista pela confiança, e a professora Alexandra também por ter vindo e topado para dar essa palestra para meus alunos, meus calouros. Então, no mais, é isso, gente. Muito obrigada e bom evento. Agora eu acho que o pessoal da editora vai apresentar um pouquinho do projeto China, Cultura e Natureza. Bom dia a todos. Aí eu não sei se é o Renan. Isso, bom dia a todos. É um prazer estar falando aqui com vocês hoje. Queria agradecer, como a Bárbara falou, agradecer todos os parceiros aí pela realização desse evento. A gente fica muito honrado em desenvolver esse colóquio aqui junto com vocês, porque falar sobre a China, né, é muito atual nos dias de hoje, é muito importante a gente estar falando aí sobre as relações bilaterais entre os dois países. Do nosso lado, a gente criou um projeto cultural já alguns anos atrás, na verdade, 3 anos atrás a gente começou a falar sobre esse projeto, e ele deu origem a um livro que está sendo publicado agora, e ele vai estar disponível para todo mundo ter acesso a esse conteúdo no comecinho do ano que vem. Agora esse livro está em etapa de impressão junto à gráfica. A ideia da gente fazer um projeto cultural sobre a China sempre foi falar sobre os aspectos culturais, sobre os aspectos ambientais, sobre tudo que está relacionado aí a questões, às vezes, que a gente pouco conhece sobre o cotidiano do país, sobre tudo que está relacionado a essas questões, sem entrar em
questão de política nem nada, mas é muito interessante a gente falar sobre esse país que tem uma cultura milenar. Então, a gente fica aqui muito honrado em participar desse evento, a gente fica muito feliz de poder desenvolver isso com vocês. Fica o nosso convite para que vocês acessem as nossas páginas nas redes sociais, que a gente vai colocar aqui no chat, porque, além do lançamento do livro, a gente tem algumas páginas que a gente fala sobre a China, sobre a cultura, sobre o meio ambiente, e lá vocês também vão poder acompanhar todas as etapas de lançamento do livro que está prestes a ser lançado. Peço que todo mundo fique até o final do evento, porque as meninas vão fazer um sorteio desse livro. Todo mundo que participar aqui vai estar concorrendo a esse livro, e aí no comecinho do ano que vem a gente envia para a casa de vocês, a gente pega todos os dados aí do vencedor para encaminhar a publicação. Então, como mensagem final, agradeço novamente todo mundo, Bárbara, da Continental, o Kairi, todo mundo aí que está participando desse evento, as professoras que vão fazer a apresentação, e fica aqui o nosso obrigado final. Vou passar a palavra para vocês. Um bom evento para todos. Ok, dito isso, nós agradecemos também. E agora eu vou apresentar um pouco sobre as nossas palestrantes. E a Tawane Ribeiro de Moraes é uma brasileira, baseada no Canadá, que trabalha com negócios internacionais, a expansão de empresas dentro do contexto da transformação digital. Ela é internacionalista pela UFPB e mestra em RI pela Universidade de Zhejiang. Ela é fundadora e CEO da Auspicious Women, uma empresa que foi fundada no Brasil, mas tem asas pelo mundo. E sua empresa é focada no desenvolvimento pessoal e empresarial de mulheres e empresas lideradas por mulheres que miram uma expansão internacional. Ela também é cofundadora de uma rede de mulheres empreendedoras em Hangzhou, na China, a XiUp. E ela está como coordenadora de recursos da Observa China, um think tank e rede de profissionais que trabalham ou têm interesse pela China. A Alexandra Gonzalez é uma jornalista, doutora em comunicação social e professora da instituição. Ela possui ampla experiência na elaboração de livros, guias, revistas, sites e reportagens, branded content, e tem sido autora do livro Guia Ilustrado Nossas Senhoras do Brasil, e coautora de 2 publicações, Mulheres sobre Rodas, publicado pela editora Abril, e Cozinha de Afeto, Histórias e Receitas de 12 Mulheres Imigrantes no Brasil, eleito o melhor digital e-book de gastronomia do Brasil e o 2º melhor no mundo na competição internacional Gourmand Best in the World em 2016. Agora eu gostaria de passar a palavra para as nossas palestrantes. Eu dou início, Ana Luísa? Eu já posso apresentar, no caso, então, né? Pode. Gente, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, tanto por ser uma das editoras do livro, quanto pela oportunidade de estar vindo aqui conversar com vocês sobre a China. Eu estive na China em 2019, em maio de 2019, com um projeto de internacionalização da Universidade Metodista de São Paulo, onde eu dou aula e onde nós temos um projeto junto com a China, de levar estudantes de 4 países, Brasil, Estados Unidos, Bélgica e China, para fazer uma imersão em empresas chinesas. E aí tem toda uma troca de informações, tem uma vivência dentro dessas empresas para projetos de marketing e de business, e foi uma experiência incrível. E aí, ao editar esse livro, dá muita vontade de voltar, porque realmente é um país que a gente tem algumas noções do que seja, tem alguns preconceitos, tem algumas ideias do tipo, que morreram há 50 anos atrás, mas o Brasil ainda tem algumas ideias da China e dos chineses de coisas que não procedem mais. E aí, eu acho que o livro China, Impressões, Cultura e Natureza vem exatamente até para derrubar esse tipo de imagem, porque a China é muito mais do que só a muralha da China, do que só Pequim. Pode passar, Ana Luísa. Então, quando a gente chega lá,
dá um choque do volume de coisas, dessa coisa do tradicional versus moderno mesmo, porque você está numa rua, numa avenida gigantesca, e do lado tem um templo budista de 1.500 anos ali. Então, isso é uma realidade muito profunda. E aí vale destacar que hoje esse relacionamento com o Brasil é cada vez mais importante, porque desde 2009 a China é o nosso principal parceiro comercial. E hoje em dia, agorinha mesmo, é um país que tem investido principalmente na questão de energia, em parcerias de financiamento de projetos de óleo e gás no Brasil. Então, é um país para você realmente estar conectado e estar de olho no que acontece. Pode passar. Então, no livro, tem um panorama geral de 8.000 anos de história da China, que é o principal registro. Alguns arqueólogos entram em conflito, mas o consenso é que a China tem 8.000 anos de história. Há 1.600 anos antes de Cristo surge a primeira dinastia, ou seja, um governo organizado dentro de um contexto governamental e uma coisa extremamente importante ali. Então, a primeira dinastia foi a Shang, de 1.600 antes de Cristo, e ao todo tivemos não, né? A China teve 13 dinastias até 1912, quando surgiu a República da China. E depois, mais tarde, em 1949, a República Popular da China, com Mao Tse-tung e a Revolução Cultural. Os ideogramas deram origem a ao sistema de comunicação asiático. Todas as línguas, praticamente, que trabalham com ideogramas na Ásia surgiram ali do chinês. E a população, embora o consenso é o mandarim, são muitas línguas faladas na China. Por todas as cidades onde eu andei, todos falavam mandarim. Pouquíssimas pessoas falam inglês, português nem pensar, mas o mandarim é o senso comum ali na China. Pode passar. A natureza talvez seja uma das coisas que mais impressionam a gente no livro, e isso está muito claro ali, porque o livro percorre todos os climas e todas as manifestações geográficas e climáticas da China. E muita gente vê na TV aquele monte de gente andando naquelas cidades, não tem mais plantação, não tem mais árvore, não tem mais nada. E é um equívoco, porque tem praias paradisíacas, nível as daí do Nordeste, que é uma coisa que me impressionou, que eu falava, nossa, jura que tem isso aqui? Vamos entrar no mar. E o mar é quentinho, mais para o sul. O inverno tem neve em praticamente todo o país, é um país de dimensões 9, milhões de quilômetros quadrados, então é meio como o Brasil, você tem todas as estações, você tem diversos fusos horários no mesmo país, e todas as estações e climas possíveis e imaginários. Então, tem florestas, tem montanhas, o Everest enfim, a maior cadeia de montanhas ali, que se destaca, tem as praias, tem as florestas, tem desertos. Então, o livro mostra isso muito claramente e surpreende até para quem já visitou, porque a gente espera algumas coisas e não se surpreende com outras. Outra coisa muito bacana, que está bem especificadinho no livro, são os 56 patrimônios da humanidade. Os 56 patrimônios da humanidade ficam na China. Dentre eles, os mais famosos, nós temos a Muralha da China, que é impressionante, sim, e que caminhar ali é uma coisa que você fala, nossa, eu estou aqui. Então, é uma coisa bastante impressionante e você fala, estou fazendo parte disso, dessa obra que eu estou aqui. É uma coisa bastante emocionante. A Cidade Proibida também é outro patrimônio da humanidade, que é gigantesco, você tem uma semana só para você explorar aquele local. E os guerreiros de terracota, o exército de terracota de Xi'an, que também está aí na foto.
Natureza, temos o panda, gente que não ama panda, né? Então, tem as florestas chinesas com os pandas. Eu não cheguei a vê-los, nem no zoológico de Pequim, não deu tempo de ir. Mas é o habitat natural desses bichos fofos. Pode passar, por favor. Bom, a China hoje, ela se mostra como um país que está investindo em tecnologia, que está investindo em mudanças de comportamento, em mudanças de paradigmas, o país inteiro, pelas cidades onde eu andei, Pequim, Xangai, Hong Kong, Wuhan, tudo está em obras. Então, há uma expansão muito grande dos prédios, de modernização das cidades, das vias urbanas, e, ao mesmo tempo, há uma retomada, ainda que tímida, da questão religiosa, do budismo, do taoísmo. É uma coisa que está presente, não é tão importante na vida das pessoas, mas os filósofos chineses deram uma base para toda a Buda, Confúcio, enfim, todos eles deram uma base para várias linhas, tanto filosóficas quanto religiosas. E os templos estão ali, estão presentes, são bem cuidados, são bem frequentados. Gastronomia é algo à parte. Eu me apaixonei pela comida chinesa, eu já gostava. Eu moro em São Paulo, então o bairro da Liberdade aqui, não sei se todos conhecem, é um bairro que ficou famoso pela imigração japonesa, né? Lá, enfim, no começo do século passado. Com o passar dos anos, nos anos 60, começaram a chegar os coreanos e logo depois os chineses. E alguns restaurantes, tem restaurante cantonês, tem restaurante da região central da China, e a mesma coisa, a China é como o Brasil. Cada região tem a sua culinária típica. O macarrão. Tá, você tem macarrão em alguns lugares, em outros você não tem. Região de Wuhan, por exemplo, na província de Hubei, onde eu fiquei, onde era a universidade anfitriã, seria considerado mais ou menos a Bahia deles, porque tudo é apimentado. Então, até no café da manhã vem coisas com pimenta. É difícil não comer nada apimentado. Hong Kong é mais frutos do mar. E é uma coisa maluca, porque você fica, eles comem gafanhoto, barata, frita, não sei o quê. No interior, sim, ainda é uma tradição cultural. Nas cidades grandes, você pode até achar em um restaurante ou outro, mas é mais aquela coisa pega turista. Eu só vi turista tentando comer barata frita, na verdade, escorpião. Eu mesma não comi. A coisa mais bizarra que eu comi foi água viva, e eu achei que era um cogumelo, e estava gostoso. Então, é uma culinária muito rica, que aproveita todos os ingredientes, muitos ingredientes frescos, muitos vegetais, pouco doce. A tradição chinesa não valoriza muito o doce, mas é riquíssima e, assim, vale a pena experimentar. Vale mesmo, porque procurar receitas, é tudo muito gostoso, de verdade. E os atrativos culturais e naturais, o Buda, o grande Buda da ilha de Lantau, que a gente vê na foto aqui, ele fica numa ilha do lado de Hong Kong. E é impressionante, é gigantesco. E é um passeio de dia inteiro, e você tem uma vista da praia e das montanhas. E para chegar até o Buda, a gente sobe através de um bondinho, igual ir para o Pão de Açúcar, por exemplo. Então, é uma viagem incrível. Dá para ir de ônibus de linha, na rua mesmo, também saindo do metrô. Tudo tem metrô, gente, é uma maravilha. Todos os lugares têm metrô. A gente, realmente, a rede de transportes nas grandes capitais é privilegiada. Você tem um metrô em cada esquina. Tem uma malha de metrô muito boa, os ônibus funcionam bem também, ônibus de linha, então tem uma infraestrutura privilegiada. O que mudou, na verdade, nas cidades, aquela imagem que a gente tinha de um monte de gente andando de bicicleta, principalmente em Pequim, aquilo eu não vi mais. Por quê? Os carros e as motos se tornaram acessíveis, então as pessoas trocaram as bicicletas pelos carros e motos. Claro, a gente vê bicicleta ainda, mas principalmente de estudantes. As pessoas, os adultos, por exemplo, com a idade para dirigir, já não usam tanto assim a bicicleta. Pode passar, por favor.
tem as cidades administrativas, né? São as principais cidades onde os negócios acontecem: Pequim, Chongqing e Xangai. Prédios impressionantes, grandes escritórios, principalmente em Xangai, de grandes multinacionais, grandes empresas. E em Xangai, eu lembro que uma coisa muito curiosa, a gente estava como se fosse no centro da cidade, não lembro se era a maior ou uma das maiores lojas da Apple no mundo, pegava um quarteirão inteiro e eu resolvi sair para explorar os arredores. Aí você sai da avenida principal, entra numa esquininha, você vê casinhas menores e as pessoas numa vida muito interiorana ali no coração de Xangai. Então, o novo e o velho, eles convivem muito. Mas, assim, as coisas, os negócios, as empresas estão ali, estão fazendo acontecer. Pode mudar. Pode mudar. Então, a China inteira tem 23 províncias, que seriam como os nossos estados aqui, a Sergipe, Maranhão, São Paulo, Rio. 21 no continente, mais Hainan e Taiwan, que são as ilhas que ficam fora do continente. Como eu falei, cada uma está representada no livro com as suas especificidades, as suas principais atrações turísticas, as suas principais paisagens, e é como no Brasil. Cada região tem um aspecto de clima, de geografia, de língua, de comida, de vestuário das pessoas, de modo de viver. Todas elas riquíssimas e uma mais interessante do que a outra, como o Brasil também. É muito difícil você falar o que é mais legal no Brasil. Tudo é legal. Porque se você for comparar o Rio Grande do Sul com a Bahia, tem coisas muito legais nos dois estados. E cada uma delas são totalmente diferentes em todos os aspectos. A China é a mesma coisa. Tem coisas muito bacanas com suas especificidades. Pode passar. As areias coloridas, o modo de vida à esquerda, ao norte do país, fronteira com a Mongólia, que você tem uma outra cultura completamente diferente, a fronteira com a Rússia, a maior fronteira com a Rússia, com neve pesada, temperaturas muito geladas ao longo do inverno e boa parte do ano também. Pode passar. E aí, a China tem as regiões autônomas, que são Guangxi, Xinjiang, a Mongólia Interior, Xinjiang e o Tibete. Cada uma em uma parte do país, também com as suas especificidades. Gostaria muito de conhecer o Tibete, não para escalar o Everest, que eu já passei dessa fase, mas adoraria ir até o acampamento base para ver como é o modo de vida, a cultura ali e os templos budistas. Então, são coisas muito ricas e que giram em torno do governo central, né? Pode passar. As regiões administrativas especiais, que são Hong Kong e Macau. Hong Kong voltou para a China, na verdade, recentemente, nos anos 90, se eu não me engano. Era uma região de domínio britânico até então, por isso praticamente todo mundo fala inglês lá. A cultura ocidental está muito presente. Em Hong Kong, 97. Obrigada, José Leomar. Hong Kong, você caminha em Hong Kong, é como se você estivesse em Londres, ou em Nova York, ou em qualquer outra grande cidade ocidental. A arquitetura é diferente, a cultura ocidental é muito mais presente, você tem um fluxo de pessoas do Oriente Médio ali muito grande, fazendo comércio, fazendo turismo, grandes redes hoteleiras, que também estão presentes hoje nas outras cidades da China, mas ali ficam muito presentes, e é uma cultura realmente mais ocidental. Hoje você vai para a China, tem Starbucks em qualquer lugar, por exemplo, ou pelo menos nas cidades grandes onde eu estive. Em Wuhan, que é no centro do país, tinha Starbucks, tinha McDonald's, tinha tudo. Não é mais igual antigamente, que era tudo fechado. É um país em abertura, que recebe muito bem o turista, que recebe muito bem o visitante, mesmo sem falar nada, nenhum idioma comum,
as pessoas tentam te ajudar, são amáveis, são receptivas ao turista. E Hong Kong é mais parecido com São Paulo, assim, você se sente, eu me senti em São Paulo, em Hong Kong. Nas feiras gigantescas, de produtos, de comida, muito, muito bom. E Macau foi domínio português também durante, sem entender, enfim, muito, muito tempo. E o português não é mais falado nas ruas, porém, as placas de rua estão em português. Isso é muito engraçado. Você vai, rua, Nossa Senhora, alguma coisa. Você fala, meu Deus, fui teletransportada de volta para casa e não notei. E tem mais igrejas católicas, templos católicos, esse é um exemplo, são ruínas, é interessante porque você está olhando de longe e você vê um grande templo, a hora que você chega perto não tem nada, porque desabou tudo, só tem a frente, né? Muitos restaurantes portugueses, você compra pastel de Belém na vendedora de rua ali, com a barraquinha dela. Então, isso é uma coisa presente. O dinheiro é diferente, o usado em Macau é um, Hong Kong outro, e na China continental outro. Então, às vezes, você mistura as moedinhas lá, você fala, meu Deus, acabou meu troco e eu não vou mais achar nada aqui. Mas em Macau, todo mundo fala mandarim, não tem português. Alguns prédios públicos, hospitais, prefeitura, esse tipo de coisa, mantém o nome em português. E as placas nas ruas estão em português e chinês, algumas delas, mas a maioria permanece em português e são regiões administrativas especiais. Pode passar. Bom, a China hoje no Brasil, ela é representada por consulado, embaixadas e o Instituto Confúcio, que une vários cursos, um enfoque na medicina chinesa, e essa é uma coisa muito interessante, porque lá você vai à farmácia, em qualquer lugar, e você tem a farmácia com prescrição alopática e do lado, na mesma loja, no mesmo espaço físico, ao ladinho, a medicina chinesa, que você pode comprar chás, pomadas, tudo feito na hora. Você fala, eu tô com dor nas costas. Não, então é esse chá ou é essa pomada, e a pessoa faz isso na hora. Ou acupuntura na hora. Então, é uma coisa que eu achei muito curiosa. E o Instituto Confúcio, no Brasil, ele perpetua essa cultura e essa expertise. E eu recomendo realmente o livro, porque ele, além de estar lindo, ilustrações magníficas, foi um trabalho muito bom de ser feito, com um texto simples, com um texto atrativo e com informações muito pontuais sobre cada um desses itens. E realmente, a hora que a gente lê, dá vontade de conhecer a China, e eu recomendo, assim, quando toda essa loucura de pandemia passar, enfim, eu recomendo que quem puder, planeje uma viagem, porque a China realmente é um país encantador, acolhedor, mas, claro, muitas coisas nos causam estranheza, porque outro país é outra cultura, mas é um aprendizado incrível. Agradeço, eu acho que esse é o último slide, né? É isso. Muito obrigada, Xexê. Uma das palavras que eu aprendi a falar. E aqui tem o meu contato. Essa fotinho foi tirada no meu último dia em Wuhan com as minhas alunas chinesas, alunas e alunos chineses nesse projeto de internacionalização, que eu sou uma das tutoras. Então, eu agradeço a todos e aguardo as perguntas depois. Muito obrigada. Muito obrigada, Alexandra. A sua fala foi maravilhosa. E nós vamos fazer as perguntas no final. E agora eu gostaria de passar a palavra para o próximo palestrante. Pode ficar à vontade. Olá, estão me escutando bem, pessoal? Sim. Sim, tudo beleza. Vou compartilhar aqui minha tela, que eu preparei uma apresentaçãozinha também com slides. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar apresentando um pouco sobre a minha experiência, né, com negócios, com pesquisa também.
Eu tenho uma trajetória de China com enfoque muito na China desde 2015, que foi quando eu resolvi me mudar para a China. Hoje eu estou baseada no Canadá, estou falando com vocês de Halifax, mas a minha fala é muito para inspirar, né? Eu adorei a fala da professora Alexandra, perfeita, assim, realmente trouxe a gente, assim, aproximou nossa visão um pouco do que é a China, mas eu gostaria também de ressaltar que a China é muito mais do que a gente está falando aqui. É impossível falar, né, de uma sociedade milenar, de uma sociedade que tem uma construção histórica gigantesca, que está muitas vezes fora do nosso campo de visão. Então, tudo que a gente está falando aqui parte também de uma visão enviesada, de uma visão de experiências que a gente teve enquanto brasileiros, né? E a China é uma diversidade de culturas, de histórias, e olhar para a China é um movimento muito estratégico no mundo que a gente vive hoje, na era da informação, na era em que a informação de qualidade e o compartilhamento de dados através da informação que é gerada pode trazer resultados muito interessantes. Então, esse movimento, esse evento que a gente está tendo hoje é um evento extremamente dentro do que eu acredito para o mundo que a gente vive. Então, falar um pouco da minha trajetória e até de justificar um pouco da visão que eu vou trazer para vocês. Eu sou internacionalista, formada pela UFPB, mas com mestrado na Universidade de Zhejiang, em Hangzhou. Morei na China por 5 anos, trabalhei depois do mestrado em uma consultoria internacional, fundei um network de mulheres, cofundei um network de mulheres empreendedoras globais, com mais de 56 nacionalidades em Hangzhou. Nós temos lá essa iniciativa que a Bárbara muito bem explicou um pouco para vocês, essas iniciativas que a gente está tentando fomentar em Hangzhou, também através do Xiup. E eu acredito muito que a gente precisa olhar para o modelo chinês sob uma visão cultural, sob uma visão histórica, sob uma visão analítica, e colocar tudo que a gente consegue, né, observar dentro de uma caixinha para tirar algumas conclusões interessantes. Mas bora lá. Né? A China, a terra do meio, que viu esse crescimento exponencial, econômico, tecnológico, sem precedentes nas últimas décadas, e o que isso significa, principalmente quando a gente tenta olhar um pouco para essa área tão importante para o mundo de hoje, que é a área da ciência, tecnologia e inovação, que a China também traz uma liderança, né? Ela está liderando um movimento muito ligado a essa área. E os números, eles, né, vocês podem ver, não tem como a gente ignorar mais a China, não tem como a gente simplesmente, né, viver nossa vida sem prestar atenção nesse movimento ligado à ciência, tecnologia e inovação, porque esse movimento está influenciando nossas vidas. A maneira como a gente está vivendo o nosso dia, realizando o nosso trabalho, a desmaterialização dos processos, né? A utilização de muitas vezes devices, né? O telefone, computador. O que a gente faz com essas criações que vêm muito da área de ciência, tecnologia e inovação? Elas estão influenciando nossa vida, e tudo tem um porquê, né? E analisar a China, analisar o porquê e como a liderança da China tem influenciado nesses movimentos é muito importante para que a gente desenvolva não só o nosso país, mas iniciativas como, por exemplo, a que a Alexandra está fomentando, né, do livro que eles estão lançando, China, Cultura e Natureza. Também o Centro Brasileiro em Hangzhou é um outro exemplo, né, do porquê que a gente precisa fomentar, entender e analisar. A gente tem aí os números, como vocês podem ver, né, uma população gigantesca, um PIB que hoje representa 18% do total global,
um crescimento econômico mundial que já é mais que 28%, o dobro, né, dos Estados Unidos. Um outro marco gigantesco da China, que não tem como nós ignorarmos, sendo brasileiros, né, é a questão da zona da pobreza, dos 850 milhões de pessoas chinesas saindo da zona da pobreza em apenas 40 anos. E nós, como brasileiros, né, um país em desenvolvimento, um país que está tentando encontrar o seu desenvolvimento econômico, o seu caminho, né, nesse campo econômico. Por que a gente não está olhando para esses modelos, né? Por que a gente não está observando o que está sendo feito de uma maneira mais estratégica? E aí, indo um pouquinho para a área da ciência, tecnologia e inovação, que são negócios, é o que a gente está criando aqui. A gente tem hoje 206 unicórnios na China, né? Isso é mais que... São 3 unicórnios a mais que os Estados Unidos e que representa 43% do total mundial, né? Por que a gente não está tentando entender também essas tecnologias e trazer e aproximar e amplificar, né? Enfim, depois a gente pode olhar os dados e acho que o intuito é mais justificar mesmo. E aí eu vou trazer um pouquinho da minha fala para ciência e tecnologia, né? Porque eu acredito que o movimento que a China vem liderando, além desse movimento, né, que a gente observa muito o histórico, o cultural, isso tá nos chineses porque é uma construção da sociedade e vai permanecer junto com a ciência, com a tecnologia e inovação. E a professora Alessandra falou muito bem, quando você chega na China, você se depara com aquele ambiente também histórico, você consegue presenciar muitos dos costumes de muitos anos, de 1000 anos atrás, da religião, e ao mesmo tempo você consegue observar movimentos super modernos, inovadores, disruptivos, às vezes numa mesma rua, né? Ao mesmo tempo que você está comprando uma comida de rua, você está utilizando uma tecnologia de ponta que ainda a gente nem consegue imaginar num país como o Canadá, por exemplo, que é o país que eu estou. E você fica, nossa, que interessante, né? A gente entender essas nuances da sociedade chinesa, a gente entender como que eles criaram esses processos, essas atividades, essas competências, e muito mais que isso, modelos de negócios organizacionais que estão conectados muito com a ancestralidade chinesa também, né? Então, que tipo de informação eles estão gerando ali? Que tipo de análise, né? Nós, como analistas, acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui nossa fala vem desse campo analítico, né, das relações internacionais, da ciência política. Então, observar o movimento da China na área de ciência e tecnologia e inovação, como internacionalista, por exemplo, é observar que tipo de análise está sendo feita da sociedade, que tipo de movimento que a gente, do campo analítico, pode observar para que a China tenha esse cenário que a China tem hoje, né? E aí a gente consegue conectar um pouco o mindset digital com esse campo analítico, teórico, que é tão importante, né, para a gente desenvolver as sociedades. E aí algumas tendências de mercado, né? A China se tornou um líder em comércio eletrônico, né? Eu selecionei essa liderança da China, mas também mencionei muitas outras lideranças da China, porque minha fala vem muito para o campo dos negócios, para o campo da inovação, para o campo em que eu acredito ser um campo, uma saída para a nossa sociedade, não só brasileira, mas em um contexto, por exemplo, que eu estou falando com vocês agora, o contexto canadense. A gente vê que os negócios são fomentados em diversas esferas da sociedade. Não necessariamente de um viés 100% mercadológico, né? A gente tem o surgimento de vários organismos, de vários atores
que são muito importantes e impactam uma sociedade para que inovações como essa aconteçam. Por exemplo, a gente tem hoje 900 milhões de usuários na internet, de internet móvel na China. E o que isso representa para a China e como isso vai impactar o que vem para o Brasil, né? Sistemas sofisticados de entrega orientados por dados, que já acontece na China, né? Então, a gente tem, como a professora Alexandra muito bem mencionou, nós temos uma malha ferroviária de alta velocidade que que engloba basicamente todo o território, soluções de armazenamento inteligente, sistema avançado que está muito longe da realidade brasileira ainda, mas olhar para isso e entender como eles estão fazendo isso é muito importante para um país continental como o Brasil, né? Uma característica similar, né, com a China que o Brasil tem. Pagamentos móveis, que também é uma liderança, é um movimento de negócios, de inovação que vem da China. Como é que os pagamentos móveis, a desmaterialização dos processos, antes a gente usava caderneta, hoje a gente só precisa de um smartwatch, né, para fazer pagamentos, basicamente. Está tudo aqui dentro, todas as minhas informações. Então, analisar isso do ponto de vista analítico, internacionalista, político, social, histórico, é muito importante, porque isso vem para o Brasil, isso vem para o Canadá, né? Nós somos parte de um todo, esse movimento que a gente precisa entender. E aí, um outro ponto é a convergência do online com o offline, um outro movimento que veio para o Brasil, principalmente durante a pandemia, mas já existe na China há muito tempo, né? Por ser um país que lidera o movimento do comércio eletrônico. Então, como é que a gente pode tirar uma casquinha dessas inovações? É muito importante a gente prestar atenção na China de uma maneira estratégica nesse sentido. E aí, a gente hoje está falando, né, de cultura, negócios, natureza, e o que tem, como é que a gente relaciona isso, por exemplo, com a nossa área de relações internacionais, né? Eu fui para a China também pensando em entrar me focar a minha carreira no mundo acadêmico e acabei sendo englobada, né, pelo ecossistema de negócios chinês, porque para o ecossistema de negócios chineses, nós temos que conversar. A academia precisa conversar com negócios. A academia precisa conversar com a iniciativa privada. A academia precisa conversar com o público precisa conversar com a academia. O público precisa conversar, na verdade, trabalha junto com a iniciativa privada. E esse modelo é um modelo muito importante quando a gente pensa em negócios, porque ele vem de um modelo com bases filosóficas históricas chinesas, né? São bases filosóficas que trazem para a nossa visão ocidental um termo muito importante, que é o da harmonia, do esforço colaborativo. É um sistema em que a gente observa, por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo, porque na China a gente tem vários modelos de ecossistemas de negócio, mas que vem dessa base, né? De harmonia, cooperação, esforço colaborativo. Então, eu trouxe o modelo da Alibaba. Vocês estão vendo um modelo horizontal, né? Um modelo, a gente está vendo de cima para baixo, mas basicamente é um modelo horizontal, em que o Alibaba ele é uma liderança dentro de um ecossistema e existem vários micro-organismos liderados pelo Alibaba em diferentes indústrias que estão conectados em grande medida com governos, com universidades, e o trabalho e o esforço colaborativo estão na base, porque eles querem desenvolver o que o Xi Jinping já fala muito no discurso, que é um futuro compartilhado, né? Se vocês forem ver aí os discursos do Xi Jinping,
vocês vão entender um pouco como que a gente consegue relacionar o modelo de ecossistemas de negócios chineses com esse futuro compartilhado, com essa base filosófica da harmonia, do esforço colaborativo, né? E aí, beleza, tudo maravilhoso, a gente entende que é importante prestar um pouquinho mais de atenção de maneira mais estratégica para esses macro-organismos, né, que possuem micro-organismos, e quais são esses atores ali, quem são os principais, e principalmente, como que o Brasil, né, como que nós, um país em desenvolvimento, em constante construção, evolução, conseguimos abarcar algumas dessas excelentes oportunidades, né? Como que as empresas, as iniciativas como a da editora Bela Vista podem amplificar o que está acontecendo, né? E trazer um pouco desses movimentos para as realidades brasileiras. E a gente precisa entender que quem faz esse movimento somos nós, analistas, estudiosos, teóricos, e a gente consegue entender que nesse contexto em que a China, sendo o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, como a professora Alexandra também ressaltou, o que isso significa? Significa que nós precisamos criar modelos de cooperação mais robustos. E quem que vai criar esses modelos de cooperação? Não necessariamente os governos, né? O Centro Brasileiro em Hangzhou é um ótimo exemplo disso, né? Do porquê que nós, como analistas, como eu digo que eu sou uma internacionalista empreendedora, porque muita coisa pode ser feita sem que a gente fique esperando, né? E como a informação que a gente estuda por 5, 4 anos, né, nas relações internacionais, aquela teoria toda, como é que a gente não coloca aquilo em prática, né, analisando um país como a China? E aí eu gostaria de trazer mais 3 exemplos muito importantes que a gente está vendo desde o início da pandemia. O projeto Bingo, que é um projeto de astronomia que está sendo implantado na Paraíba, esforço colaborativo entre uma universidade chinesa com a liderança de uma universidade chinesa e outras universidades do mundo que têm liderança na pesquisa de astronomia. E isso está sendo implantado no Brasil, né? Outro exemplo muito interessante, o Centro Brasileiro de Hangzhou é um exemplo que é um esforço mais colaborativo e um movimento que vem, muitas vezes, da iniciativa privada junto com governos locais lá em Hangzhou. A Observa China, que eu estou representando aqui também hoje, que é um novo think tank brasileiro, né, que está propondo criar ações para fomentar o estudo e o trabalho com a China no Brasil, né, um trabalho que tenha impacto para a sociedade brasileira como um todo. Então, enfim, existem vários outros eventos e acordos que têm acontecido nos últimos anos no campo das startups, né? Muitas globais chinesas investindo em algumas startups brasileiras, ajudaram, inclusive, se a gente for analisar, startups brasileiras como o Nubank, né, que a gente teve o IPO essa semana. Então, não tem como a gente ignorar mais a China, né? A gente, na verdade, está perdendo tempo em não observar e não se aproximar da China. E aí, então, agora eu proponho, né, para todo mundo que está assistindo, que provavelmente por estarem aqui querem entender como se aproximar, né, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de negócio, do ponto de vista analítico. E aí eu trouxe um pouco do que eu aprendi na consultoria internacional, não aprendi nas relações internacionais, mas conectei os pontos, conectei as duas áreas e entendi que eu tinha uma posição muito interessante por ter estudado como analisar cenários, então entender o ecossistema, né?
conduzir pesquisa, conduzir análise, e a partir disso traçar uma estratégia. Entender a cultura local é um outro ponto. A gente está tendo aqui o lançamento de um livro, de uma iniciativa maravilhosa, que pode ser uma porta de entrada para que a gente tenha interesse na língua, por exemplo, que no contexto de China, aprender a língua ao meu ver, né, por ter morado por 5 anos, quando você aprende a língua, principalmente o mandarim, né, porque nós estamos falando de uma sociedade, de um país com 56 etnias, e milhares de dialetos, mas o mandarim é a língua oficial do país. Então, quando você se dedica à língua, o mandarim, você consegue encontrar várias outras nuances dessa sociedade que vão te ajudar na sua estratégia, que vão te ajudar a, muitas vezes, localizar um approach que você vai ter com o governo chinês, não, ou com uma empresa chinesa, ou com a sociedade civil chinesa, né? Localizar um approach não é necessariamente traduzir um material, é entender as nuances de quem está te escutando, daquela sociedade, daqueles atores, e montar um discurso que faça sentido para as duas partes. No caso da China, montar um discurso que demonstre o esforço colaborativo, já que é um ponto tão importante, né? Montar um discurso em que demonstre que você está propondo uma via de mão dupla, você está propondo um relacionamento harmônico, né? Isso é localizar um approach com a China. E desenvolver parcerias locais, não existe, na verdade, isso vale para a China e vale para qualquer outro país do mundo, mas para a China, num contexto em que uma sociedade é formada por ecossistemas, e em que você consegue ter uma visualização mais horizontal do que está acontecendo, é muito importante desenvolver parcerias em todos os níveis, em todas as esferas da sociedade. E a Babi deu um exemplo ótimo. Por que a gente está fazendo esse evento hoje? Porque o Centro Brasileiro de Hangzhou, ele precisa ter iniciativas ligadas à cultura, à universidade, à análise, enfim, são campos em que para a gente não ficam tão claros, mas para eles faz muito sentido conversar com todas as esferas. E aí agora eu vou falar um pouquinho, só apresentar rapidamente as minhas iniciativas e como elas estão conectadas com a China. A Auspicious Woman é um hub de negócios virtual, então a gente trabalha 100% de maneira virtual com diferentes profissionais baseados em diferentes localidades no Brasil, no Canadá e na China. E a gente trabalha muito a partir desse mindset chinês de horizontalidade, de esforço colaborativo em todos os projetos que a gente entrega para mulheres empresárias. A comunidade SeUp, que enfim, é um marco na minha vida e acho que a minha maior conexão com a China hoje, além da Observa, que eu vou mostrar para vocês, mas é uma comunidade fundada em Hangzhou, hoje registrada como uma empresa de tecnologia, faz parte do ecossistema de negócios chinês. Nós temos um network online e offline para empresas e lideranças que querem interagir com o mercado chinês. A gente desenvolve produtos para o mercado chinês, a gente ajuda com estratégias de negócios, gerenciamento de projetos e marketing de comunicação. E a Observa China, que é 100% brasileira, é um orgulho que eu acredito que todos os analistas, pessoas que estudam China, devem conhecer. A iniciativa é um think tank que está sendo formado no Brasil, também uma plataforma online para lideranças que querem entender e trabalhar com a China. Nós operamos a partir de programas de membros, projetos educacionais. Vamos lançar em 2022 um programa de fellows, que é também muito inédito no campo China-Brasil. Temos a editoria de pesquisa, um podcast e eventos semanais. Aproveito para convidar vocês amanhã, o último evento da Observa do ano, que é o evento que a gente vai receber a CEO do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, do SEBRE,
Então, vai ser Observa China e SEBRE falando da importância de organizações como Observa China para as iniciativas, projetos do Campo China no Brasil. E é isso, gente. Meu trabalho é em rede, é em ecossistema, é horizontal. Aqui está um pouquinho das iniciativas que trabalham comigo no Brasil, na China e no Canadá. E considerações finais, para finalizar a minha fala, o que é negócios e relações internacionais no contexto China, né? É acompanhar todas as tendências globais que vêm de lá e impactam o nosso global. Estão impactando, inclusive, agora, nessa nossa interação. Como, né? A gente precisa entender essas tendências. Buscar as formas de sair do campo das ideias. A gente ama ler, analisar, mas colocar esse conhecimento em prática através de iniciativas maravilhosas como o lançamento desse livro do Centro Brasileiro em Hangzhou. Trabalhar em rede, fomentar colaboração e parceria. Não adianta você querer chegar na China você não vai conseguir alcançar nem a próxima esquina se você não tem uma mentalidade de rede, colaboração e parceria. Conectar pontos de ações com diferentes organizações e iniciativas que compõem as nossas sociedades. É importante ter um olhar horizontal por quem constrói, né? Empoderar pessoas com análises coerentes. Nós estamos vivendo na era da informação e nós, como analistas, com conhecimento teórico de análise, precisamos colocar nossas visões no mundo, principalmente na era da informação, na era da internet, informações que saem do mainstream. E a gente precisa estar conectado com a ciência, a academia, para tomar as decisões que a gente precisa tomar. E trabalhar de maneira pacificadora, diplomática, com foco no ser humano, na harmonia e na natureza. E isso eu aprendi na China. Muito obrigada. Aqui eu vou deixar aberto para perguntas. E é isso, pessoal. Parar de dividir um pouquinho a minha tela. Pronto. Muito obrigada, Tawana, pela sua fala. Foi muito linda, maravilhosa. É muito bom saber sobre o seu trabalho. E agora acredito que nós podemos dar início à nossa rodada de perguntas. Nós tínhamos pensado em fazer uma rodada com 2 perguntas e caso tenha mais alguma, nós continuamos fazendo as perguntas. Até então, só temos uma pergunta no chat, então, por favor, pessoal, quem tiver interesse em perguntar alguma coisa ou quiser ligar o microfone, pode levantar a mão. A gente vai seguindo a ordem direitinho. Eu vou levantar a mão, posso primeiro? Pode, claro. É engraçado porque durante a fala da Tawana, eu lembrei de algumas especificidades dos projetos que a gente fez lá com os estudantes de 4 nações. Nós visitamos empresas gigantescas, como a Haier, Shanxing, para fazer uma solução de algo que eles quisessem, ou em marketing, ou em comunicação, ou em business. E é muito engraçado, porque essas empresas são multinacionais e elas não tinham site em inglês. Elas não tinham um meio de comunicação externo. E nem valorizava tanto a comunicação. Eram empresas que cresciam 16% ao ano, era uma loucura. Então, isso que você comentou, realmente, são mudanças, é muita coisa a ser feita dentro desse universo. Parabéns. Muito obrigada. Só comentando um pouquinho sobre isso, realmente, a lógica chinesa é muito diferente da lógica ocidental. Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. A forma como eles se comunicam é diferente. Muitas vezes a cerimônia que eles criam para que haja uma comunicação é diferente. Nós temos aí, por exemplo, a rodada de chá, né? Numa comunicação. Então, tem elementos na cerimônia que fazem parte da comunicação que são muito importantes, e isso também reflete no online, no digital, né? E aí, por isso que é muito interessante, a gente precisa olhar para o passado, e na China é muito importante, porque tem aspectos da ancestralidade chinesa, da filosofia, do contexto histórico, que refletem muito em como a sociedade é ordenada, né?
E eu concordo com você, eles têm outras plataformas que para a gente nem existem, a gente não utiliza, como o WeChat, por exemplo, que é um macro-organismo na China, é um ecossistema de comunicação na tudo China. no WeChat, você sai, você paga conta pelo WeChat. Exato, é um macro-organismo, é um outro ecossistema, né? O ecossistema da Tencent, e não tem como ignorar. Para a gente é totalmente estranho. Mas é isso. Obrigada. Então, nós temos aqui já 2 perguntas no chat da Dinalva. E ela perguntou qual o apoio que o Centro Cultural Brasileiro na China oferecerá a uma pessoa brasileira que queira visitar esse país via universidade. Eu tenho muito interesse em estudar aspectos das contribuições chinesas na história da química. E a outra pergunta que ela fez foi: parabéns, Tauana. E quais os requisitos para integrar alunos e alunas na Xi'Up Community? Bom, a primeira pergunta eu posso responder. Porque, bom, falando um pouco sobre o Centro Brasileiro, só para dar um referencial, vai ser, a parte cultural vai ser mais ou menos como a Química de Aliança opera, sabe? Um ponto de apoio do Brasil, de conexão do Brasil lá na China. Era para ser aberto agora em época da questão do Covid, tiveram novos casos em Hangzhou, foi empurrado para janeiro. Então, só para falar assim, a gente está nos momentos iniciais. Então, no momento de estabelecer parcerias como tal, ressaltou bastante. É muito importante para eles, primeiro, ter toda uma estruturação, ter parcerias para depois iniciar. Então, o que a gente tem até agora com relação à universidade são iniciativas como essa, convênios, colóquios como esse. Então, começou agora, esse foi o primeiro, com a UFES. Na China, a gente tem 2 universidades, que é a Universidade de Macau e a Universidade de Zhejiang, que foi onde está o estudo, província onde Hangzhou fica localizada, né? Então, para depois a gente iniciar, estabelecer coisas mais concretas no sentido de intercâmbios. Até porque não está podendo muito bem intercâmbio agora. Então, o intercâmbio que a gente está podendo ter são esses tipos de colóquios. Mas eu posso dar uma dica para a Edinalva que quer estudar, que quer ir para uma universidade lá na China, estudar História da Química, que está aberto agora as inscrições do chinês para entrar para fazer mestrado, eu acho que é só para mestrado e doutorado. Mas está aberto no site do Campus China e a senhora pode aplicar e primeiro tem que aplicar lá, depois no site da universidade, mas até agora nesse sentido que a gente está podendo ajudar, mas de informar. E outra pergunta era para tal. Ela levantou a mão. Se quer. Era alguma coisa. Então, para participar do Xi'Up, obrigada pela pergunta. Não li o nome da pessoa que perguntou, Edinalva. Para participar hoje do Xi'Up, nós temos grupos, comunidades no WeChat. Então, você pode me adicionar no WeChat, Tauana Moraes, que eu posso te adicionar os grupos. Hoje a gente tem 2 grupos, um em Hangzhou, um global, né, e um em Xangai. E nós temos também o site que está em reformulação, em fase de reformulação, porque a gente está justamente criando esse passo a passo para novos membros. Então, no próximo mês, aí, no máximo, a gente vai ter esse passo a passo para novos membros. Mas estamos em todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, Xi'Up Community. Conectem-se por lá e fiquem ligados para entender um pouco como participar. E fiquem à vontade para me adicionar no WeChat. Eu acho que é como a professora Alessandra muito bem trouxe a gente para essa realidade chinesa, né? Não tem como a gente falar de China sem falar dos meios de comunicação, desses macro-organismos muito importantes que são estranhos para a gente. E aí me adicionem lá no WeChat. Obrigada. Houve mais alguma pergunta?
Acho que então, a Nova levantou a mão. De novo, e a Alice também levantou a mão. Não pode. Peraí. Dinalva tinha levantado primeiro. Tem mais alguma pergunta, né? Para a segunda rodada. A Dinalva faz, depois a Alice faz a pergunta dela para a gente. Eu só... Estão me ouvindo, né? Eu estou aqui em Boa Vista, Roraima. Eu sou professora de Química na Universidade Federal de Roraima. E, assim, meu interesse... como é que eu me interessei por tudo isso, né? Me agreguei aí ao Instagram. Foi quando eu comecei a usar o Instagram esse ano. Essa questão da China me chama muita atenção, os aspectos culturais, principalmente a partir das minhas leituras para a disciplina História e Filosofia da Química. Então, depois disso, participando desse grupo no Instagram, eu tenho interesse, né, eu planejo pelo menos isso, em 2023 visitar a China, mas eu não sou turista natural, eu só viajo agregada a alguma ação universitária. Né? Nem tenho dinheiro para fazer turismo, e eu ainda via universidade, eu ainda posso ter um pouco de apoio, né, mínimo, mas um apoio mínimo da universidade, e também, se não for comigo, integrar alunos. Né? Hoje a gente não tem mais o Ciência Sem Fronteira, mil coisas. Então, assim, eu só queria aproveitar esse momento para falar do meu gosto de estar nesse grupo, né, de estar participando dessas ações. Em fevereiro, a universidade aqui ofereceu uma palestra do intercâmbio com uma professora chinesa, não lembro o nome da universidade. Então, eu tenho interesse, né? Não só na China, nesse momento é com a China, e eu acho que é por muito tempo, mas com outros países também, né? Eu já estava vendo aí a Taiwan, né, que está no Canadá, que é um país que também eu tenho interesse, pelo menos, correr atrás com meus alunos, para eles terem esse apoio de conhecer o mundo. Bom, era isso, eu agradeço as respostas. Estou estudando chinês, tá? Comecei a estudar chinês. Esse ano eu tive uma experiência, uma imersão de uma semana só, coisinha rápida, porque eu estou estudando outras línguas. E o ano que vem eu devo estar fazendo o curso de forma mais efetiva com a professora Lin, uma professora jovem lá do Rio de Janeiro, que eu sigo aí nas redes sociais. Era só para me apresentar, porque eu amo esse grupo, né? China, Cultura e Natureza. Parabéns, eu não prestei muita atenção quem criou, eu leio, mas já esqueci. Então, assim, é muito gosto de estar acompanhando esse grupo aí, tá? E estou divulgando aqui. Tauana, eu já passei seus contatos para uma amiga minha, que é professora na computação, e que, por coincidência, é uma empresa chinesa. Eu sempre digo o nome errado da empresa, Huawei, eu sei como escrever, mas não sei pronunciar, minha filha fica só corrigindo, e alunos aqui do nosso curso da Universidade da Ciência e Computação ficaram em terceiro lugar, e eu acompanhei, né, e assim, a Ciência da Computação tem uma ação aí com essa empresa chinesa, e eu fico estimulando a Marcele a se associar mais a esses grupos, né, da China. Eu espero que ela também vá para a China, conheça a China, e eu também espero ir. Se não for eu, mandar um aluno já me ajuda. Era só isso, tá? Desculpa eu ter alugado vocês aí. E daqui a pouco eu vou me retirar, que eu tenho um café da manhã lá no nosso centro. Obrigada aí. Eu queria fazer uma pergunta para as professoras, que eu queria saber mais sobre como essas questões, as questões ambientais ligadas ao processo, né, das inovações que vão surgindo, as inovações tecnológicas, como são notadas essas preocupações dentro do cotidiano da própria população chinesa? Isso é muito comentado lá, é algo frequente? Ainda tenho, acho que é a pergunta de Herbert, que ele botou no chat. Vocês preferem responder essas duas ou... Eu acho que melhor a da Alice primeiro, né? Talvez a Tauana possa responder melhor essa pergunta. Não sei. Então, eu falei um pouco sobre... Eu não sei se minha fala ficou clara, mas é realmente esse esforço de conectar relações internacionais com negócios e cultura, natureza, foi assim, eu falei, gente, como é que eu vou conectar? Mas com a China faz muito sentido, porque a sociedade chinesa e as bases filosóficas da construção dessa sociedade, construção histórica, se a gente for analisar um pouquinho, a gente vai
voltar de novo para o termo que eu trouxe, que é o da harmonia, e a gente pode, inclusive, conectar com alguns elementos que a gente tem familiaridade da China. Por exemplo, o elemento Yin Yang, né, que é uma simbologia da filosofia chinesa. O que aquilo quer mostrar para a gente? Quer mostrar o equilíbrio entre os seres, que nós somos parte de um todo, que nós temos uma energia que precisa... e a gente precisa manter esse equilíbrio, a gente precisa construir esse equilíbrio diariamente. E isso é muitas vezes a gente enxerga a China como esse vilão, né? Do que tem acontecido com o meio ambiente, teve coronavírus agora, e a gente esquece que existe uma sociedade milenar que foi construída com essas bases filosóficas e tem uma relação com a natureza muito diferente da nossa relação dos brasileiros, como brasileiros com a natureza. E só quando você vai para a China você entende isso. Você entende como que é a relação do chinês, do cidadão chinês normal com o alimento, por exemplo, né? Um elemento interessante que a gente pode conectar com a natureza. Na China, os chineses gostam de comprar os vegetais para sua alimentação e eles gostam de olhar no olho de quem está vendendo, né? A gente tem um movimento na China hoje tem hipermercados, tem grandes grupos vendendo alimentos, mas isso não está na cultura chinesa. Na cultura chinesa, de cidades grandes, inclusive, eu fui uma dessas. Eu ia comprar vegetais no meu bairro, na minha comunidade, no meu prédio, tinham centros de vendas de vegetais e alimentos. E tem os picos no dia que todo mundo naquela comunidade, naquela região, está lá comprando os seus vegetais, os seus alimentos para aquele dia. É uma relação que nós, brasileiros, por mais que nós somos um país agroexportador, nós não temos esse relacionamento com o nosso alimento, né? Não. Então, quando a gente fala da relação do chinês com a natureza, a gente precisa entender essas bases filosóficas e como a sociedade ainda é conectada com essas bases filosóficas em diferentes nuances do dia a dia. Não sei se eu consegui responder, mas é isso. Se a professora tiver algo para complementar. Não, eu ia completar, na verdade, porque a gente acha que tem o macro e o micro, que é a vida do cidadão cotidiano. No macro, o que eu observei nas empresas é uma preocupação cada vez maior com a questão de ESG. E aí você tem o recorte de sustentabilidade, porque as empresas antes altamente poluidoras, hoje estão recebendo multas, essas multas estão sendo aplicadas, então há uma preocupação efetiva, tanto da preservação, mas também de estar dentro das regras, que antes não existiam tanto assim, como no Brasil, a mesma coisa. Então, esse macro, as empresas estão engajadas com as questões de ESG, mais com S do que com as outras letras, eu diria. ES do que com o G. Mas, assim, e no cotidiano é isso. Por exemplo, o Walmart é uma rede internacional. Você chega lá, você vai comprar peixe. O peixe está vivo. O crustáceo está vivo. O camarão está vivo. A rã, tem rã viva no Walmart. E a pessoa chega lá e fala, não, eu quero aquele ali, ó. Assim, a gente observando, tinha uma senhora que queria um peixe. Era um peixe grande, gente. É um peixe do tamanho do notebook de vocês ali. O funcionário do Walmart pescou o peixe, deu uma paulada na cabeça dele, embrulhou ele inteiro e deu para a mulher. E ela foi feliz da vida. Então, as coisas vêm vivas, de verdade, assim. São exatamente frescas. Feira de rua é um pouco como aqui no Brasil. E é isso que a Tauana falou. A dona de casa, quem está comprando, ela conversa, ela revira o negócio lá, o vegetal, a fruta, e é igual no Brasil, você vai comendo ao longo da feira livre, ao longo do comércio de rua, você vai provando os alimentos. E assim, é tudo muito fresco, então tem essa preocupação, sim. Eu acho que, não sei se eu respondi sua pergunta, Alice. Sim, vocês responderam a pergunta, muito obrigada. E nós temos só mais uma pergunta do Herbert, e eu acredito que ninguém mais vai perguntar alguma coisa, então acho que dá para encerrar a rodada de perguntas com essa.
Como vocês avaliam hoje o melhor caminho para entrar no universo chinês, considerando as barreiras envolvendo o idioma e o custo de viver no país? Custo de vida não é caro. A passagem aérea para chegar até lá é cara, do Brasil. O cotidiano chinês, comida, aluguel, nas grandes cidades um pouco mais, em Wuhan é um pouco menos. Mas o custo de vida em si não é tão alto. Não sei se a Tauana concorda comigo. Sim, eu avaliaria que um caminho muito interessante, facilitado, é justamente o caminho das bolsas, né? O governo chinês todo ano lança, não só o governo chinês, mas a gente tem as próprias universidades, então, qual o caminho que eu faria, né? Inclusive, se eu tivesse a informação que eu tenho hoje, eu selecionaria algumas universidades do meu interesse, buscaria as bolsas que essas universidades oferecem. Não conheço nenhuma universidade chinesa que não oferece algum tipo de bolsa. Aliado a isso, também entraria no site da embaixada, no consulado, não no site da embaixada, é no site das relações do MRE mesmo. Temos lá a partezinha, o tópico das bolsas internacionais, e tem uma bolsa que sai todo ano, a bolsa do governo chinês, e aplicaria para essa bolsa do governo chinês. Uma outra metodologia bastante facilitada pelas redes e pela era da informação são esses grupos. O Observa China todo sábado traz os maiores especialistas do Campo China no Brasil. É um evento gratuito, todo sábado. Você pode se conectar com não só estudantes, analistas, diplomatas, em grandes empresas, e ali você vai entendendo o que está acontecendo, quais são as oportunidades. Existem vários outros grupos que trabalham com China, empresas que organizam eventos, mentorias, e é isso, é se conectar pelas redes e traçar um plano estratégico para que você consiga chegar na China. Então, acredito que não tenha mais nenhum comentário e agora nós queremos dar início ao sorteio, né? Nosso sorteio vai ser feito pela lista do Meet e nós queríamos que uma das palestrantes escolhesse um número. Qual de vocês gostaria de fazer esse processo? Eu posso fazer. É um número de quanto a quanto? De 1 a 30. 1 a 29, na verdade, né? Não, é 1 a 30 mesmo. 1 a 30? Aqui. Isso. Então, vamos de número 22. Quem ganhou o sorteio hoje foi o Herbert Michael. Parabéns, Herbert! Então, parabéns. Olha aí, já está manifestando, já está manifestando. Já está no chat aqui. Pra cima, parabéns. Eu não vi a lista, tá, gente? Só para deixar bem claro, eu chutei um número qualquer. Até mostrar aqui. Isso. CPI do sorteio. A gente fez a lista agora, os presentes na chamada. Tá aqui, 22, o Herbert. Vocês conseguem enxergar, gente? Eu vou aumentar aqui. Tá bem longe. Aqui. Vou botar 200, pronto. 022, o Herbert. É isso. Parabéns, Herbert. Olha lá, Herbert, é sinal para você ir para a China. Ó. Exato. Herbert, você quer falar alguma coisa? Comentar alguma coisa? E aí, pessoal? Eu queria agradecer. Amigos, sua voz está muito baixa. Agora está um pouquinho melhor. Agora? Não. Quer dizer, um pouquinho só. Espera aí, só um minuto. É porque ele tá insistindo em conectar no relógio, velho. Eu não tô conseguindo desconectar.
Vocês conseguem ouvir, Herbert, gente? Tá, pode falar, amigo. Eu queria agradecer a presença de vocês e, assim, ultimamente tem crescido esse interesse em saber um pouco mais, né, sobre a China. E, enfim, são várias curiosidades e esse tipo de evento ajuda bastante a gente, né, que tem essa vontade de... Mas tem um pouco de medo também, né, porque é um país muito diferente da nossa cultura. Mas é isso, vou tentar alimentar essa vontade e, enfim, vamos ver no que vai dar. Obrigado, pessoal. É isso, Herbert. Olha, vou falar numa perspectiva pessoal. Estudar China é viciante, viu? Você não cansa de descobrir e se apaixonar. Então, acho que vai crescer mais ainda esse interesse. Eu também tinha medo no começo, pensando em ir para lá. Mas é isso. Com relação ao sorteio, vai botar as informações, o Caio vai passar as informações do Herbert para a editora, ou vai botar já o contato dele aqui? O que ele preferir. Eu tenho contato de Herbert, eu posso entrar em contato com ele e fazer a ponte. Então... Obrigado, gente. A gente fica ao aguardo. Eu vejo quando tá certo, Herbert. Olha, parabéns. Eu acho que não foi isso. Muito, muito obrigada mais uma vez. Eu estou muito feliz pela presença de todos, pelo interesse, por vocês terem se interessado um pouco mais pela China, que é um país que eu sou apaixonada. Obrigada, professora Alexandra, pela sua palestra, foi muito boa. Obrigada, Tauana, mais uma vez, sempre. Tauana, eu sempre estou falando dela, que eu sou muito fã dela. Do meu e ela obrigada. Obrigada, muito obrigada ao Caire pela organização. Gente, vocês sempre têm iniciativas maravilhosas, assim, de trazer palestras para os alunos mesmo online, principalmente online, que a gente consegue trazer pessoas de tantos lugares diferentes. E um agradecimento muito especial à editora Bela Vista, mais uma vez, por ter procurado tentar, por ter confiado na gente, por ter confiado em mim. A Dani, ela pediu desculpa, ela mandou mensagem pedindo desculpa porque ela não pôde participar, que ela está indo agora para outra cidade, do Express. Mas é isso. Muito obrigada, Renan, Fernanda e a todos. E essa é a minha fala final. Não sei se a Alice ou o pessoal da editora quer fazer mais alguma consideração final. Podem ir, eu já terminei. Bárbara, queria agradecer também pela parceria, pessoal do Caire, Tauana, Alexandra, acho que foi um evento muito legal. A gente fica muito contente em participar de boas ações em parceria com vocês. E, bom, a gente está em fase final aí de impressão do livro e em breve, em janeiro, ele vai estar disponível para quem quiser ter acesso à publicação. A gente vai compartilhar aí nas redes sociais, peço que acompanhe a gente por lá. Mas o Herbert, a gente fica ao aguardo dos dados dele, do contato, a gente faz essa ponte aí para mandar a publicação inteira assim que ela estiver pronta. Então, eu agradeço a vocês, acho que foi um evento muito legal. Muito obrigado a todos. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Valeu, pessoal. Valeu pelo convite. Até a próxima. E bem-vindo na Observa, viu, pessoal da editora. Até mais. Tchau. Até, Bom dia. Só um aviso antes de todo mundo sair. Não esqueçam, gente, por favor, de assinar a lista de presentes, porque aí a gente pode contar a certificação de vocês. Marina, quer falar? Sim, só para lembrar que, para quem é da UFES, de RI, a gente vai ter o nosso SARI virtual hoje à noite, o SARI de Natal. Então não se esqueçam. É só isso. Vamos assistir filmezinhos de Natal. Oi, então é isso. Obrigada de novo mais uma vez. Encerrando. Tchau, todo mundo. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, pessoal.